o espiritismo jamais será ultrapassado. Esta frase não é minha, é de Allan Kardec, o sistematizador da doutrina dos espíritos. O que essa frase diz sobre o espiritismo? Ou de que maneira, através do diálogo com a análise do discurso, esta frase e outras ajudam a compreender a constituição do espiritismo? Fica comigo nesse vídeo até o fim, porque eu acho que você vai gostar muito do que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. Olá, eu sou o professor Lair Amaro, sou doutor em História e pesquiso há bastante tempo a história das experiências religiosas, mais especificamente os cristianismos e os espiritismos. Nesse vídeo de hoje eu vou tratar do espiritismo de Allan Kardec. E eu quero deixar de antemão aqui bem definido que eu sou historiador, vou falar de história do espiritismo e eu não tenho a pretensão nesse vídeo de enfraquecer a sua fé ou fortalecer a sua fé, de modo algum. Por isso que eu peço a você que está me assistindo que guarde a sua fé bem trancadinha no coração enquanto me ouve. E vá comigo até o fim, vai valer a pena. Mas não deixe que aquilo que eu vou aqui dizer abale a sua fé ou fortaleça ela, porque eu não tenho essa pretensão. Você vem comigo? Então vamos lá. O objetivo do vídeo de hoje é, dialogando com a análise do discurso, demonstrar que o discurso constituinte do espiritismo se revestiu de uma condição paratópica para se legitimar perante os discursos científico, filosófico e religioso de seu tempo. Este vídeo, para que eu possa atingir esse objetivo, e eu vou ficar muito satisfeito se ao fim desse vídeo você tiver compreendido aquilo que eu aqui expus. Veja bem, compreender, não precisa concordar se isso de alguma forma irá atingir as suas concepções sobre o espiritismo. Eu quero apenas que você compreenda a minha linha de raciocínio, a minha argumentação. Mais que isso, que você entenda o quanto pode ser produtivo a análise do discurso aplicada ao espiritismo de Allan Kardec e outros espiritismos. Então, para que eu possa atingir o meu objetivo, eu dividi este vídeo em sessões. Eu coloquei aula, mas aula, vídeo, são sessões. Na primeira sessão, eu entendo ser importante mostrar como o espiritismo depende da modernidade, como o espiritismo ele é um produto da modernidade, como a modernidade gerou o espiritismo. Eu não irei me aprofundar muito nisso, porque eu estou trabalhando nesse assunto em outro artigo em que eu aprofundo um pouco mais essa relação entre modernidade e espiritismo. De qualquer maneira, é uma forma de introduzir você na discussão que é necessária para este vídeo. Na segunda sessão do vídeo, eu tenho que definir para você o que é discurso constituinte e paratopia, porque se você não entender isso, você não entenderá nada mais. E aí, definido o que eu quero dizer com discurso constituinte e paratopia, nós entramos na terceira sessão desse vídeo. Nessa sessão, eu irei então trazer os discursos de Allan Kardec, no qual é evidente como ele procurou legitimar o discurso espírita perante os outros discursos do seu tempo. E por fim, na quarta sessão, serão breves considerações finais, onde eu pretendo então amarrar tudo o que eu disse ao longo desse vídeo. Como a modernidade gerou o espiritismo? Eu já disse antes que neste vídeo eu não irei aprofundar essa discussão, porque ela está sendo objeto de uma pesquisa e de um artigo ou de um ensaio que eu estou elaborando para demonstrar que o espiritismo de Allan Kardec ele não poderia ter surgido no século XVIII nem no século XX, mas somente na segunda metade do século XIX, por uma conjugação de fatores
pela própria conjuntura da Europa do século XIX. É ela que dá plenas condições para surgir o Espiritismo. Então, sem me aprofundar, o século XIX, ou pelo menos a sua segunda metade final do século XIX, é aquilo que Eric Hobsbawm, historiador, afirma como sendo um momento em que a elite letrada da Europa acreditava no método positivo da ciência. A ciência, ela se colocava como tendo a resposta para a maioria das questões do seu tempo. Nesse contexto do século XIX, então, o cientificismo, o racionalismo, o mito do progresso, não é? Eles estavam muito fortes, estavam intensos circulando naquele contexto. O cientificismo, o racionalismo, o mito do progresso, eles acabam, não é, tirando Deus do cenário. Não é mais necessário a figura de Deus intervindo na história, atuando sobre os homens, porque agora, nesse contexto, os cientistas sociais, os cientistas naturais estão buscando as leis que regem o universo e as leis que regem a própria sociedade. Sendo assim, são as leis imutáveis. Para que Deus? Deus não é mais necessário. Esse questionamento da fé, essa recusa ao sobrenatural, que também caracteriza esse período, né? Além também, é importante salientar o surgimento de várias biografias de Jesus, produzidas por acadêmicos, que tornam Jesus um ser humano, um homem, e menos Deus. Né? Esse cenário de avanço e prosperidade da ciência, da razão, ou a recusa ao sobrenatural, teve uma reação. E como mostram os relatos do período, surgiram vários movimentos místicos e religiosos, como, assim eu interpreto, uma reação, uma tentativa de resgatar os valores que supostamente estariam sendo colocados de lado graças ao avanço da ciência. Então, os documentos mostram que nesse período emergiu com muita força movimentos cabalísticos, de quiromancia, até magia negra. É também nesse período, então, que surgem o futuro grupo Testemunho de Jeová, os adventistas, a teosofia e o espiritismo. O espiritismo, ele surge junto a esses movimentos. Ele compõe essa força de reação a esse avanço da ciência que coloca em xeque as crenças da sociedade daquele tempo. Esses movimentos místicos e religiosos têm um traço em comum, o que é a busca de uma fonte super-humana, uma fonte que ultrapasse a humanidade e que forneça a chave para entender o que não tinha entendimento. De modo que essa fonte que dá essa chave permitiria, então, eu não digo desqualificar a ciência, mas mostrar que a ciência não era capaz de dar conta de tudo. É nesse contexto, então, de avanço do racionalismo, de avanço da ciência, e que é contraposto por uma emergência de movimentos religiosos e místicos, que você, que já leu sobre o espiritismo, sabe que surgem, então, as mesas girantes. Vira uma febre, vira uma moda. Em todos os salões da França, ou pelo menos de Paris, as pessoas se reúnem no fim do dia para verem as mesas dançarem e girarem. Isso está em qualquer manual de espiritismo. É nesse contexto que o pedagogo Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais tarde, que adota o pseudônimo de Allan Kardec, ele vai se deparar com esses fenômenos e vai, então, tomar para si o encargo de sistematizar aquilo que as mesas falam, aquilo que as mesas escrevem.
Com o espiritismo sistematizado, ou em processo de sistematização, de codificação, não é? O espiritismo, então, de Allan Kardec, ele vai confrontar ou ser confrontado, entrar em conflito com o saber científico e também com a igreja. Se você tiver o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, não é? Ali você consegue identificar essas tensões, esses conflitos e essa necessidade de Kardec, ou de Allan Kardec, de mostrar o quanto o saber científico e a igreja, o próprio saber do vulgo, estavam incorretos e imprecisos sobre o espiritismo. E é aqui quando ele começa a sistematizar o espiritismo, nesse processo de elaboração da doutrina dos espíritos, definindo o que é espiritismo e o que não é espiritismo, é que ele vai então utilizar o discurso constituinte paratópico. Para que você então entenda o que eu estou querendo dizer, eu vou agora definir o discurso constituinte. Neste vídeo eu vou dialogar, eu vou me servir dos aportes teóricos do Dominique Manguinot. Em outros vídeos eu vou trabalhar com o filósofo Michel Foucault. Neste aqui é fundamentalmente os aportes teóricos do Dominique Manguinot. De acordo com Manguinot, os discursos constituintes possuem um estatuto singular, isto é, são falas em meio a outras falas e que se pretendem preponderar sobre as outras. Embora seja uma fala que surge, que emerge no meio de outras falas, então o discurso científico ele convive, né, com o discurso filosófico, com o discurso artístico, com o discurso político, o discurso constituinte ele se coloca, ele é singular, porque mesmo que ele faça parte dessas outras falas, ele se pretende estar acima dessas outras falas. E o discurso constituinte, para se legitimar, para ser reconhecido pelos outros, ele não se autoriza apenas por si mesmo. Ele se mostra ligado a uma fonte legitimante que confere a ele, portanto, autoridade. É o seguinte, o que eu digo tem autoridade, não porque eu estou dizendo, mas porque tem uma fonte superior a mim, além de mim, que me autoriza a dizer isso, que confirma o que eu digo. Eu apenas seria um porta-voz, não é? Aquele intermediário entre essa fonte legítima que me legitima por aquilo que eu falo, à medida que aquilo que eu falo não é meu, mas sim daquela fonte. Então, o interessante, aliás, então, é que essa fonte a qual legitima o meu discurso é uma fonte que eu crio no discurso. E você precisa acreditar que aquilo que eu digo que provém dessa fonte é legítimo porque vem daquela fonte. Então, é um discurso circular. O que eu falo é legítimo, tem autoridade para falar, porque aquilo que eu falo provém de uma fonte, mas essa fonte sou eu que estou dizendo que diz que me autoriza. Eu que estou dizendo que essa fonte é que me dá reconhecimento para aquilo que eu falo. Eu creio, e se você crer, ótimo, fechou a equação. O discurso constituinte se forma. Além disso, de acordo com Manguinot, faz parte da natureza dos discursos constituintes negar interação com outros discursos e pretender submetê-los aos seus princípios. É óbvio, porque se o meu discurso constituinte se pretende ser um discurso que sobrepõe-se aos outros, se eu interagir com outros, ainda que eu interaja, mas o problema da interação com outros discursos é o risco de esses outros discursos se mostrarem superiores ao meu e com isso me desautorizar. Logo, para evitar esse risco, o discurso constituinte ele não interage com os outros, pelo menos não visivelmente, e tenta fazer com que os outros discursos se submetam aos meus princípios. Por fim, o discurso constituinte ele é paradoxal. Ele é paratópico, que é a expressão do Manguinot,
porque ele fica entre o lugar e o não lugar. Ele fica no entre lugar, ele nem é daqui nem dali, ele fica no lugar que pega elementos de um e de outro para ser ele próprio. E não é uma síntese, ele se apropria dos discursos de um e de outro para construir o seu próprio discurso, que é um discurso superior a esses, porque ele é legitimado, ele é reconhecido, ele é autorizado por uma fonte acima de todos eles. Eu acho que eu tentei aqui, não é, explicar um discurso constituinte de uma forma que não fosse tão complexa. Mas se você perdeu alguma coisa, você para o vídeo, você volta, vê de novo e tenta acompanhar novamente aquilo que eu expliquei sobre o discurso constituinte. Dito isso, vamos seguindo. Próxima sessão. Nessa sessão, o objetivo é começar a mostrar as maneiras como Allan Kardec legitimou o discurso espírita perante os outros discursos do seu tempo. Pois bem, para Allan Kardec, o espiritismo é uma ciência, porque adota o método experimental. Não se apoia em teorias preconcebidas, ele observa, ele compara e tira as consequências devidas. Para Allan Kardec, filosoficamente, o espiritismo é um sistema baseado em 3 grandes divisões: lógica, metafísica e moral. Logo, é uma filosofia. E por fim, ante o discurso religioso, o espiritismo, de acordo com Allan Kardec, é o legítimo herdeiro do cristianismo, à medida que foi previsto e prometido pelo próprio Cristo. É a partir daqui que Allan Kardec, então, estrutura o discurso constituinte do Espiritismo. Então, agora, nessa sessão ainda, eu irei ler afirmações de Allan Kardec que, assim eu espero, deixarão evidente o discurso constituinte paratópico nas falas de Allan Kardec. Olhem na tela enquanto eu leio com vocês. Por sua natureza, a revelação espírita tem um duplo caráter. Ela participa, ao mesmo tempo, da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque o seu surgimento é providencial e não o resultado da iniciativa e de um desígnio premeditado do homem. Porque os pontos fundamentais da doutrina são o fato do ensino dado pelos espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens sobre coisas que estes ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos, e que hoje lhes importa conhecer, pois estão amadurecidos para compreendê-las. Eu deixei grifado em outra cor algumas palavras dessa citação, e todas as citações estarão na descrição desse vídeo para que você possa então consultar na internet ou no livro físico para confirmar o que eu estou falando. Então, nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui, né, Allan Kardec, no discurso constituinte dele, está dizendo: a revelação espírita ela é providencial, vem da providência divina, que era uma das formas como no século XIX se fazia menção a Deus. Além disso, que fonte é essa? São os espíritos encarregados por Deus. Como eu posso provar que são espíritos e que esses espíritos são encarregados por Deus? Kardec então desenvolve um argumento da lógica, da razão, mas você não tem como provar que vem de Deus, nem que são espíritos. Mas basta a palavra de Kardec neste discurso constituinte para dizer aquilo que a revelação espírita, que eu sou o sistematizador ou codificador, não vem de mim, mas vem dos espíritos que, por sua vez, foram encarregados por Deus. Então, é aquela fonte, né, externa a mim que me autoriza a dizer o que eu digo. Vamos agora à próxima citação.
Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é que a sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração é produto do trabalho do homem. Aqui está bastante evidente o discurso constituinte que se serve de uma fonte alheia, externa àquele que enuncia o discurso. Então, a revelação espírita, ela tem uma fonte divina. Ponto. É inquestionável. Você não questiona. Ou melhor, mesmo que você questione, você irá tecer uma série de argumentos que irão corroborar aquilo que você está afirmando. Sim, a fonte é divina. E se encerra ali. Não há muito o que discutir, não há muito o que duvidar. Isso é discurso constituinte. Vamos agora à próxima. Olhem para a tela. Dando a conhecer novas leis da natureza, ele, no caso o Espiritismo, dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas até agora insolúveis, e mata ao mesmo tempo a incredulidade e a superstição. Para ele não há sobrenatural nem maravilhoso. Tudo se realiza no mundo em virtude de leis imutáveis. Muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Perceberam nessas duas citações de Allan Kardec o discurso constituinte exemplificado? O Espiritismo tem a chave, mas não é a chave completa para se apreender aqueles fenômenos e problemas insolúveis, ininteligíveis, irracionais. Então é um discurso que se sobrepõe aos outros discursos, ou seja, a ciência não foi capaz de explicar, a filosofia não foi capaz de entender, a religião não conduziu ao entendimento. Onde está, portanto, a chave para compreender aquilo que não era compreendido, que era irracional, ininteligível? Onde está a chave para isso? No Espiritismo. A chave completa. E por que ele diz isso? Porque provém de uma fonte divina. Isso é a essência do discurso constituinte. Vejamos agora o próximo exemplo. A ciência, propriamente dita, é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. A ciência é incompetente. O espiritismo não é da alçada da ciência. Mesmo que a ciência julgue o espiritismo a favor ou contra, não tem nenhum peso nisso. Isso é paratopia. O discurso constituinte, o modo como Allan Kardec constitui o espiritismo, ordena as suas fronteiras, define o que é e o que não é. Isso é o discurso constituinte. Ele é paratópico porque ele coloca o espiritismo é a ciência, mas não admite o controle da ciência sobre ele. Porque quem é a ciência é tudo, só não é competente para analisar o espiritismo. Paratopia, paradoxal, ele está acima desses outros discursos do seu tempo. Ele está no seu tempo, mas aquilo que ele fala, aquilo que ele enuncia, não é desse tempo, é acima desse tempo. Os discursos com os quais ele interage não são capazes de entendê-lo, muito embora ele, discurso constituinte, seja a chave que torna tudo mais fácil, porque ele tem a autoridade para olhar e avaliar os outros discursos. O materialismo diz, nada há fora da matéria. O espiritualismo diz, há alguma coisa, mas não prova. O espiritismo diz, há alguma coisa e o prova. E auxiliado por sua alavanca,
explica o que até agora era inexplicado. É o que faz que o Espiritismo reconduza tantos incrédulos ao espiritualismo. Então, aqui nesse ponto do discurso constituinte do Espiritismo por Allan Kardec, né, a paratopia se torna bastante visível, porque o materialismo não explica nada, o espiritualismo explica muita coisa, mas não prova nada, e onde entra o Espiritismo, que está sendo constituído por Allan Kardec naquele momento? Ele entra acima desses dois discursos. Então, diante do discurso materialista, que é o discurso da ciência, o discurso espiritualista, que é das religiões, que são incapazes de dar uma explicação para o que era inexplicável, o Espiritismo, então, ele está acima, é paratópico, ele está acima desses discursos. Logo, ele tem a autoridade para falar o que fala. O Espiritismo nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Aqui é Allan Kardec usando de um discurso constituinte numa confronto com a igreja, com o catolicismo, com o cristianismo. Porque ele está dizendo aquilo que o Cristo disse e que está na Bíblia, no Novo Testamento, nos Evangelhos, não é? Ele estava incompreensível, ele era alegórico, as interpretações, as explicações eram insuficientes, não iam na essência daquilo que o Cristo disse. E o Espiritismo faz o quê? Ele desenvolve, ele completa e explica como nenhum outro antes dele foi capaz de explicar. Ou seja, no discurso constituinte de Allan Kardec, o Espiritismo ele é paratópico. Ele está acima de todas as interpretações que até então foram feitas sobre as palavras do Cristo. Eu poderia me estender e oferecer outros exemplos, outras citações dos textos de Allan Kardec, mas eu vou parando por aqui e chegando então ao fim desse vídeo. Eu acho que mais estudos precisam ser feitos sobre os discursos produzidos nos e que circulam pelos espiritismos. Eu acho que quem trabalha com análise de discurso tem aí um veio fascinante para explorar. O espiritismo do próprio Allan Kardec, o espiritismo rustanguista, o espiritismo brasileiro, o espiritismo que Chico Xavier desenvolveu aqui no Brasil, né? Então, é um campo inexplorado, um campo pouquíssimo explorado e que está aí pedindo para ser analisado, para ser tratado, abordado através aí das ferramentas teóricas da análise do discurso. Pois bem, além disso, para terminar essa minha explanação, analisando então o Espiritismo a partir da análise dos discursos, o Espiritismo ele é ciência, mas não admite o controle da ciência. É filosofia, porém não é como a filosofia no seu sentido estrito, pois ele não especula, ele prova. Não é religião, mas ele é o segmento legítimo do cristianismo. Isso é paratopia. São discursos paratópicos dentro dos discursos constituintes do Espiritismo. Eu espero que você tenha achado legal o meu vídeo. Espero que você que chegou até aqui, né? Espero que você cogite a possibilidade de continuar vendo os outros vídeos que já estão nesse canal e vídeos futuros, porque eu quero muito continuar aí explorando essas abordagens acadêmicas da história das religiões no Espiritismo e no Cristianismo. Então, eu te vejo no próximo vídeo e queria que você, por acaso, tivesse alguma questão a fazer, escreva nos comentários, eu vou ler e vou responder a todos, inclusive se quiser fazer sugestões de novos vídeos.
e, acima de tudo, respeito nos comentários, porque isso vai ficar muito bacana. Um forte abraço e até o próximo vídeo.